noite. Uma conta que nunca bate. Como cuidar dos idosos aposentados se no caixa da Previdência não há dinheiro sobrando? O problema é antigo, mas se agrava a cada ano em razão do envelhecimento da população. O mundo inteiro se dedica a achar saídas, quase sempre com medidas impopulares, como o aumento de impostos e da idade mínima para a aposentadoria. Nesta edição do Jornal da Cultura, nós vamos discutir o tema e mostrar se o jovem brasileiro está preocupado em poupar para ter uma situação melhor na velhice. E veja também outros assuntos desta quinta-feira. Dia de absolvições no Supremo durante o julgamento de réus acusados de lavagem de dinheiro. Ministério da Educação anuncia regra para facilitar o preenchimento de cotas raciais nas universidades. Nobel de Literatura vai para o escritor chinês ligado ao Partido Comunista e crítico de artistas chineses no exílio. Na volta de Kaká, a seleção brasileira vence amistoso contra o Iraque por 6-0. Saída do feriado prolongado em São Paulo tem chuva e 200 quilômetros de congestionamentos. Participam do Jornal da Cultura desta quinta-feira a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e a escritora e doutora em Literatura pela USP, Noemi Jafé. Bem-vinda, Noemi. A expectativa de vida média do brasileiro já passa dos 73 anos. De acordo com o IBGE, os idosos somam quase 10% da população. Essa tendência obriga o governo a rever o modelo da Previdência Social e à sociedade cabe repensar o tratamento destinado aos mais velhos no país. Dona Lourdes se orgulha da autonomia física, psicológica e principalmente financeira. Aos 83 anos de idade, ela tem uma renda mensal que permite viver com conforto e ainda pagar o plano de saúde da filha. Eu sempre trabalhei para chegar nesse ponto, não ter preocupação. Mas para quem ultrapassa a barreira dos 60 anos, sem ter conquistado a estabilidade financeira, o sonho de ter uma vida tranquila e confortável se torna cada vez mais distante. É com truques de mágica que aos 66 anos de idade, seu Roque tenta sobreviver. Ele trabalha 10 horas por dia nas ruas do centro de São Paulo. Não tem casa própria e muito menos aposentadoria. Não foi nada disso que ele planejou para a velhice. Agora não tenho esperança nenhuma. Acabou toda a esperança, seja lá o que Deus quiser. Lidar com o envelhecimento da população tornou-se um desafio para o Brasil. Os idosos já somam mais de 23 milhões de pessoas no país. Para essa pesquisadora da PUC de São Paulo, nem o Estado e nem a sociedade estão preparados para dar conta das necessidades dos mais velhos, principalmente dos idosos de baixa renda. Viver bastante é um privilégio, mas desde que esse envelhecer seja bem compreendido. Então, a sociedade precisa se dar conta disso. Dados do Ministério da Previdência mostram que, em média, 270 mil pessoas se aposentam por ano no Brasil, apenas por tempo de contribuição. Número que ajuda a aumentar o rombo da Previdência, que ultrapassou 36 bilhões de reais no ano passado. E o problema se repete em todo o mundo. O aumento da expectativa de vida associado à baixa taxa de natalidade estão provocando um desequilíbrio no sistema de aposentadorias. Quer saber como funciona a Previdência em outros países? O Jornal da Cultura explica. Protestos, revoltas e confrontos com a polícia. Em vários países da Europa, a população protesta contra os governos e os cortes de gastos públicos. O continente enfrenta uma profunda crise de crédito, reflexo da crise financeira de 2008. Com a situação econômica no vermelho, os Estados-membros da União Europeia começaram a antecipar as reformas trabalhistas e previdenciárias. A Grécia foi o primeiro país a pagar o preço, seguido de Portugal e Irlanda. Os governos pediram socorro financeiro externo e foram obrigados a apertar o cinto. Resultado: recessão, desemprego, cortes de gastos públicos e aumento da idade mínima da aposentadoria para 67 anos. O FMI, Fundo Monetário Internacional, quer mais e sugere que a União Europeia aumente a idade mínima para 70 anos.
Atualmente, na Alemanha, na Espanha, Itália e Reino Unido, a idade mínima é de 65 anos para homens e 60 para mulheres. O Reino Unido planeja 68 anos para homens e 65 para mulheres. Na França, a aposentadoria acontece aos 60 anos. Havia uma proposta de aumentar para 62 anos, mas o presidente François Hollande vetou. O velho continente não é o único que vive o problema. Países da Ásia também estão vendo o mercado de trabalho encolher, enquanto o número de idosos aumenta. A China, que tem a maior população do planeta, está no topo da lista. A aposentadoria lá acontece aos 50 anos para mulheres e 60 para homens. Em 10 anos, o mundo terá mais de 1 bilhão de idosos, com a seguinte disposição: China, 121 milhões e 300 mil pessoas. Índia, 64 milhões e 800 mil. Estados Unidos, 32 milhões. Brasil, 16 milhões e 200 mil pessoas. Indonésia, 14 milhões e 900 mil. México, 8 milhões e meio. Japão, 7 milhões e meio de pessoas. O Japão, país com maior número de centenários do mundo, gasta cerca de 370 bilhões de dólares por ano com a população idosa. Recentemente, o país aumentou de 5% para 10% o imposto sobre consumo para fortalecer o caixa da Previdência. A Rússia também tenta resolver a matemática da Previdência. A idade para se aposentar é de 55 anos para mulheres e 60 para homens. Atualmente, as despesas orçamentárias com o pagamento das pensões representam cerca de 8% do PIB, algo em torno de 160 bilhões de dólares por ano. Nos Estados Unidos, a idade mínima é de 62 anos. Para receber a aposentadoria completa, o governo exige 35 anos de contribuição e 66 anos de idade. Existem cerca de 45 milhões de pensionistas americanos, cuja remuneração garantida pela Previdência passa de 500 bilhões de dólares, ou cerca de 5% do PIB do país. Na América Latina, a Venezuela é um dos piores países no quesito Previdência. O sistema de aposentadoria entrou em vigor em 99. Apenas 1 milhão e 900 mil pessoas recebem o benefício, em uma população estimada em 28 milhões de habitantes. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o nosso caso aqui, que é o Brasil, mas eu queria propor uma parada aqui só para a gente falar do que a gente acabou de assistir. Algumas coisas me chamam a atenção. Por exemplo, quando a matéria disse ali que aos 55 anos as mulheres podem se aposentar na Rússia, é muito jovem, né? Quer dizer, tem ajustes que devem ser feitos nesse quadro. Vocês concordam com isso? Porque a lei tem que se adaptar, os códigos, a lei, as normas jurídicas têm que se adaptar à realidade, aos fatos da vida. Mudou, né? Se a medicina evoluiu de tal forma que nós conseguimos superar as doenças, as epidemias e viver mais e viver com qualidade de vida, a lei tem que acompanhar. Não é mais possível a gente usar aquelas velhas fórmulas do fim da Segunda Guerra, 55, 50, 60 anos. Se a gente pensar, com o exemplo, trazendo até a própria questão do Supremo Tribunal Federal, que a gente está acostumado nas últimas 3 semanas a acompanhar, nós vamos ver ministros aos 70 anos obrigados a deixar o cargo público, né? Assim como nós, os professores da USP, os funcionários públicos, aos 70 anos nós estamos vendo César Peluso está talvez na melhor fase da vida, o ano que vem Celso Mello na melhor fase intelectual da vida. Então, a lei tem que mudar, porque se era raro a gente encontrar algum tempo atrás um velhinho de 90 anos, hoje não é frequente, mas não é raro. Né? E aquele senhor de 90 anos, aquela senhora de 90 anos, está ainda no gozo das suas faculdades mentais, caminhando, né? Com alguma outra limitação. Então, em todos os países, nós vivemos o mesmo fenômeno. Agora, os países estão acordando para esse assunto de um jeito muito sofrido, muito custoso. A gente vê aí as pessoas na rua, brigando, lutando por um envelhecimento digno, né, eu diria. Agora, a outra matéria também mostra uma coisa muito importante, que é sobre a necessidade dos mais velhos. Aquela entrevistada, ela fala das necessidades das pessoas que estão ficando mais velhos, como que as sociedades, os mais jovens, os filhos, vão cuidar dessas pessoas que estão envelhecendo, porque eu canso de assistir aqui no Brasil, né, que é o nosso país,
ao contrário do que a gente vê ali no Japão, que o velho japonês sabe que ele está garantido, porque eles têm isso na cultura de cuidar dos mais velhos. Aqui não, você vê as pessoas abandonadas, inclusive com condição, com hospital, com tudo, mas totalmente abandonadas. Porque a velhice se tornou praticamente uma questão negativa, né? As pessoas não querem se tornar velhos, não querem ser chamadas de velhos, e tem essa cultura, eu acho que não é só no Brasil, mas em todos os países ocidentais, de se tornar cada vez mais jovem, né? De Todo valorizar mundo quer ser jovem, né? a juventude, de valorizar a novidade, de adiar quanto mais possível, né? A chegada da velhice, como se a velhice fosse sempre necessariamente um fardo, uma coisa ruim. E tem muita gente que está começando a viver aos 50 anos, aos 60 anos. Conheço pessoas de 60 anos que estão começando a fazer coisas novas agora, né? Então, o que a literatura fala? Tem frases marcantes de escritores? Nelson Rodrigues falava bastante, né? Jovens, envelheçam enquanto é tempo. Essa que eu lembro. A juventude é um defeito que o tempo corrige, né? Eu lembrei da frase: a juventude é uma coisa boa demais para ser deixada na mão dos jovens. Do Nelson também. Eu não sei se é do Nelson Rodrigues, agora eu não sei se é do Bernard Shaw, um desses frasistas geniais, né? Mas é verdade, porque tem muitas pessoas chamadas de velhos que, na minha opinião, são muito mais jovens do que muitos jovens. E eu acho o Caetano tem uma frase, não, acho que é o Arnaldo Antunes: a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Né? Porque essa coisa de querer ficar jovem, isso é que é careta. Agora, é interessante a gente observar que essa vida que vai agora quase até os 100 normalmente, né, com tranquilidade, porque eles não chegam tão doentes, chegam absolutamente conscientes, ela traz, eu observei nos de mais idade que eu tenho visto, eu observei uma depressão tardia. Tá? Então, aqueles que chegam aos 85, 86, tanto do universo masculino como feminino, eles não conseguem fazer coisas que eles faziam antes, com autonomia, por exemplo, trocar uma lâmpada, cuidar do chuveiro que não funciona mais. O corpo não acompanha a cabeça. Meu pai dizia isso. A cabeça está bem. Ele ficava muito aflito com isso. A cabeça está bem, mas ele não consegue. Então, o corpo não acompanha. O meu pai, por exemplo, diz assim: mas eu não lembro onde eu botei o martelo. Coisas que ele sempre cuidou e que ele sabia, não lembro onde eu coloquei os pregos, né? E isso lhe traz um sofrimento atroz, que é o fato de estar de frente e enfrentar as suas limitações, não é? E não poder enfrentar o que ele enfrentava com o tempo. Então, eu reparei que velhinhos, eles têm enfrentado uma depressão tardia, que é a limitação com as coisas que ele não consegue mais fazer. Quer dizer, uma aceitação, né? Meu pai falava assim, que ele percebeu que o negócio tinha virado quando ele foi atravessar a rua e ele calculou que na hora que ele ia atravessar, que ia dar tempo, porque ele tinha uma agilidade. E aí o carro estava em cima ainda. Passou, mas ele não ficou mal. Mas também a gente observa que mudou um pouco a mentalidade dos mais velhos e também da geração dos 40, 50 e 60 agora, porque a gente já fala em: eu não quero dar trabalho para ninguém, nem para o Estado, nem para ninguém, eu quero ir para uma casa de repouso, onde tem outros velhinhos, onde tem ginástica, onde se joga carta, ou seja, o que era um preconceito antigamente: não me leve para uma casa de repouso. Hoje a nossa geração já diz: olha, eu não quero dar trabalho para ninguém, eu vou me preparar para na velhice eu ir para um lugarzinho onde tem com os meus amigos. Mas o problema é sempre as camadas menos favorecidas, né? Porque eles não podem ir para uma casa de repouso. Pois é, que aquele entrevistado ali, que, né? O Estado vai ter que prover, quer dizer, no orçamento do Estado, ele vai ter que prover isso. Olha, aqui o Campos está lembrando, eu e o Niemeyer, ganhando prêmios internacionais aos 104 anos. Mas a Noemi me lembrou bem, como vão ficar aqueles que não têm, se até quem tem condições financeiras e tudo, acaba muitas vezes abandonado, quer dizer, do ponto de vista afetivo, pela família, por tudo, que adianta você ter um monte de dinheiro se você não consegue se locomover? Mas mesmo nos países desenvolvidos, a França, por exemplo, em quantos verões passados a gente viu velhinhos morrerem de calor dentro dos apartamentos, né? Então, isso é um problema que todos nós, emergentes e desenvolvidos, estamos enfrentando. Assim como nós temos hospitais, ambulatórios, nós vamos ter que ter casas para recolher os nossos velhinhos, né? E os jovens saberem, né? Porque daqui a pouco somos nós.
Prepare-se, faça economia, né? Vai fazer o quê, né, gente? Vamos tá. Então, é bom a gente fazer a cabeça dos mais jovens aqui, fazer bastante matéria no Jornal da Cultura, porque... Como você disse na abertura do jornal, fazer economia para enfrentar essa fase da vida. Então, é sobre isso que a gente fala agora, com esse número crescente de aposentados no Brasil. Daqui a alguns anos, a proporção de trabalhadores e inativos será tão pequena que vai tornar inviável o atual sistema de aposentadorias. A solução é que os mais jovens comecem desde cedo a fazer aposentadorias privadas. E esse hábito deve começar o mais cedo possível. Aos 21 anos, Natália acha que é cedo para pensar em guardar dinheiro para a aposentadoria. Dos R$ 800 que ganha como estagiária, 600 vão para pagar a faculdade de psicologia. O que sobra, ela bem que tenta não gastar. Tô precisando de tal sapato e tá em liquidação. Aí você fala, vou dar uma apertadinha daqui. Aí você sempre acaba comprando. Aos 20 anos, esses 3 amigos de Brasília pensam diferente da Natália. Se preocupam desde já com a reserva financeira do futuro. Cecília lembra de uma dica que todos os economistas costumam dar. Não importa quanto você ganha, e sim o quanto consegue economizar. Basicamente, eu tento poupar 30% do meu ganho, independentemente de qual seja e de onde ele veio. Jovens brasileiros que poupam ainda são minoria, mas fazem parte de um grupo que tem crescido no Brasil. Hoje, 2 em cada 10 planos de previdência são feitos por pessoas com idade até 30 anos. Camila já tem 6 anos de contribuição. Quando fez 18 anos, o pai abriu um plano de previdência privada para ela. Agora, aos 24, a administradora de empresas aplica todo mês R$ 200 no investimento. A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, a gente não pode contar com o agora. Eu acho que a gente tem que sempre guardar dinheiro. Eu sou uma guardadora de dinheiro, eu acho muito importante. Planejar a aposentadoria desde cedo pode garantir um futuro mais tranquilo. Quanto mais tempo houver para investir, maior será o rendimento e menor será a aplicação inicial. Por exemplo, considerando o investimento mensal de R$ 300 com rendimento de 0,5% ao mês, depois de 25 anos, o acumulado será de R$ 200 mil, gerando um resgate mensal de R$ 1.000. Depois de 30 anos, o montante será de R$ 300 mil, gerando um resgate de R$ 1.500. Depois de 35 anos, o total será de R$ 400 mil, com resgate mensal de R$ 2.000. A recomendação para os jovens é comece o mais cedo possível, mesmo que com pequenas quantias. O fundamental é começar esse hábito de disciplina. Que passa pela educação financeira, né? Aula de educação financeira na escola e tudo. Eu me lembro muito tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar, imagina guardar dinheiro, a gente não tinha, não é? Imagina, eu ia gastar, viajar, fazer, não guardava nada, ainda ficava devendo, não é? Não tem, sabe? Você vê uma cultura diferente ali, aquela menina já é uma guardadora. Porque essa educação financeira não é só em relação ao futuro, porque se você economiza agora, você também consome menos, você entra menos nessa onda louca de gastar tudo que você tem com objetos, com mercadorias, né? Então, eu acho que é bom tanto para o futuro como para o presente. Exatamente. E a questão do crédito fácil, como a gente tem falado aqui bastante, que as pessoas têm que se cuidar. Agora, tem essa questão da previdência, que está sempre deficitária, não tem dinheiro para ninguém, né? Aqui no Brasil, a gente tem falado sobre esse assunto. O Dorival Camargo, que é o nosso assistente de estúdio aqui, lembrou bem, e eu fui olhar, que tem muita gente que deve para a Previdência. Por exemplo, os clubes, o Flamengo é o maior devedor, 50.898.000 e assim vão todos, passando pelo São Paulo, pelo Corinthians, Atlético, todo mundo deve. Então, quer dizer, foi muito bem lembrado isso, porque tem a questão da contribuição, que tem que ter uma massa maior de jovens e tudo mais, mas o dinheiro da Previdência, que quem deve tem que pagar. Quer dizer, o dinheiro, como ele lembrou, que foi para fazer a Transamazônica, que é muito bom, muito bacana, a Ponte Rio-Niterói, ótimo, mas esse dinheiro tem que voltar
para os cofres, porque a gente precisa dele. As empresas também devem, né? Exatamente. Muitas vezes elas pagam depois, elas renegociam o débito, mas sempre o atraso significa retirada de algum lugar, né? Se não cobriu aquele buraco, bom, o buraco fica e mais para frente você cobre o seu buraco. Mas enquanto ele ficou lá vazio, como é que ficou, né? Como é que a sociedade ficou? Então isso é difícil mesmo. E a verdade é que a sociedade, eu acho que está acordando de um jeito, às vezes, muito dolorido. Nós somos, eu acho que um país mais jovem, até nem tanto como a gente está vendo na Europa e tudo mais, mas essa história das previdências, ou fechada, que é aquelas, né, tipo... a do Banco do Brasil, como chama? Sim, que faz só os funcionários. Que faz só para os funcionários, ou essas que fazem ligadas a alguma instituição financeira, não tem mais jeito, né? É começar agora a acumular renda para garantir no futuro o gasto. Veja a seguir, idade mínima para fazer cirurgia de redução do estômago na rede pública cai para 16 anos. E ainda, com 3 absolvições, tem início o julgamento por crime de lavagem de dinheiro no Mensalão.